Será que o Brasil, a nação que se diz de fé e que carrega o nome do Cristo Redentor, está prestes a ser o primeiro alvo da grande tribulação? Esta não é uma pergunta para causar pânico, mas um alerta de vida ou morte espiritual, revelado nas visões de um dos maiores santos do século XX, Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio, o frade estigmatizado que carregou as chagas de Cristo, não via apenas almas no confessionário. Ele via o futuro das nações, e o que ele viu sobre a América do Sul, e especificamente sobre o Brasil, é de gelar a alma. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite: São Miguel proteja meus filhos. Ele falava de uma onda de castigo que começaria pelos lugares onde a fé se tornou morna, onde a devoção se transformou em espetáculo e onde a caridade foi substituída pelo orgulho. O segredo, o Padre Pio dizia, é que o julgamento começa em casa. E para o Brasil, a casa está se tornando uma terra de esquecimento de Deus, apesar de toda a aparente religiosidade. É por isso que as forças espirituais malignas veem o Brasil como um ponto estratégico, um gigante adormecido que, se cair, arrasta a fé de todo um continente. O ataque é agora. Digite: Deus está comigo, se sente a presença dele na sua vida. Padre Pio alertava que a maior tragédia não seria a guerra ou a doença, mas sim a perda da fé de milhões de pessoas que acreditam estar salvas, mas vivem na ilusão. Ele falava de uma confusão tão grande, de um engano tão sutil, que até os escolhidos seriam levados a duvidar da presença real de Cristo na Eucaristia. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: Hoje algo espiritual foi ativado em mim. Cuidado! A tribulação não virá com trovões e relâmpagos visíveis a todos, mas com a quebra sutil das estruturas morais que sustentam nossa sociedade. Padre Pio chorava ao ver a degradação da família brasileira, o afastamento dos jovens e a ridicularização dos valores cristãos nas grandes mídias. Esta é a porta de entrada para a desgraça que ele profetizou. A falta de vigilância é o maior perigo agora. Se você está esperando uma resposta de Deus urgente, escreva: Minha resposta chega hoje. O mundo está entrando num período de purificação. E Padre Pio revelou que a intensidade do castigo é diretamente proporcional à luz que a nação recebeu e depois desprezou. E o Brasil recebeu uma luz imensa, a fé trazida pelos missionários, a devoção mariana. Mas essa luz está sendo apagada. Digite: Meu milagre vem, se crê que Deus está preparando algo. O grande sinal de que o tempo está acelerando, segundo Padre Pio, é a rapidez com que a iniquidade se espalha, contaminando tudo que é sagrado. As suas orações, ele dizia, são a única muralha que pode diminuir a intensidade desse fogo purificador que se aproxima. É preciso um ato de fé radical, uma conversão de 180 graus, e isso precisa acontecer hoje. Não há mais tempo para adiamentos ou para uma fé de meio período. Se você quer que sua família seja blindada contra todo ataque, comente: Jesus é o Senhor da minha casa. A grande tribulação é, antes de tudo, um teste de fidelidade. Padre Pio nos ensinava a nos apegarmos ao rosário como arma de combate, pois somente Maria pode esmagar a cabeça da serpente que se instalou em nossos lares. A promessa é que aqueles que permanecerem firmes, mesmo que aterrorizados, serão protegidos. Mas a vigilância deve ser constante. O alerta de Padre Pio para o Brasil é claro. A hora de escolher seu lado é agora, antes que a escuridão cubra o sol ao meio-dia. No comentário fixado, tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: Minha vida espiritual nunca mais será a mesma.
Muitos perguntam, mas Padre Pio viu a destruição total? Não, ele viu a purificação. Ele viu que o sofrimento traria um remanescente fiel, mas o preço a ser pago seria altíssimo. O preço será pago pela indiferença, pela blasfêmia e pela traição à graça que nos foi dada. O tempo da colheita está chegando e Deus não pode ser zombado. Tudo o que está acontecendo no Brasil hoje, a polarização extrema, a confusão de valores, o desespero crescente, são apenas os tremores iniciais do que está por vir. Eles são a prova de que a profecia está se cumprindo. Escreva: eu não desisto, se sabe que Deus está lutando por você. A única maneira de mitigar o sofrimento, de sermos abrigados do perigo, é através da oração de reparação. Padre Pio clamava por almas que se oferecessem em sacrifício. Ele sabia que o Brasil só seria poupado da pior parte se a fé, que hoje é superficial, se tornasse profunda, sacrificial e real. Você está pronto para encarar a verdade? Está pronto para ser esse remanescente fiel que Padre Pio esperava? A escolha deve ser feita agora. Se você tem uma causa impossível e precisa da intercessão urgente de Padre Pio, digite Padre Pio, rogue por nós. O que está em jogo é mais do que a economia ou a política. É a alma da nação e a salvação de milhões. O julgamento virá como uma peneira, separando o joio do trigo. Padre Pio revelou que a armadilha do inimigo é fazer você acreditar que ainda há tempo, que você pode deixar a conversão para amanhã. Mas o amanhã pode nunca chegar. Essa urgência não é medo, é o amor de Deus nos chamando para a salvação. O Brasil precisa de joelhos dobrados e corações contritos. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. O castigo que Padre Pio viu não é um capricho divino, mas uma necessidade cirúrgica para que o mal instalado seja extirpado e a nação possa renascer em uma fé mais pura. Esta é a chave para entender por que o Brasil será o primeiro alvo. Porque o potencial de santidade aqui é enorme e por isso o ataque das trevas é mais intenso. Lute pela sua fé, lute pela sua família, lute pelo Brasil. Padre Pio está intercedendo por todos aqueles que, ouvindo este alerta, se ajoelham agora. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Lembre-se das palavras do santo. Reze, espere e não se preocupe. Mas reze com a urgência de quem sabe que a porta da arca está prestes a se fechar. A verdadeira proteção não está em bunkers, mas no coração imaculado de Maria, conforme ensinamentos profundos que ele deixou para o mundo. O segredo de Padre Pio para os tempos finais é a obediência cega a Deus. Quem confia não teme o que está por vir, mas se prepara. Se você precisa de sabedoria para tomar uma decisão difícil hoje, comente: Espírito Santo, me guie. A grande tribulação, se Padre Pio estiver certo, começará com a dissolução da verdade e a ascensão da mentira como lei. E o Brasil está à beira disso. A revelação final que ele deixou para nós é: onde a oração se multiplica, o castigo diminui. A solução está nas suas mãos. Mantenha seu rosário firme, sua fé inabalável. O tempo de brincar de ser cristão acabou. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. O que aconteceu naqueles confessionários em San Giovanni Rotondo não pode ser explicado pela lógica humana.
Imagine o alerta constante de ter a capacidade de discernir a alma de quem estava ajoelhado à sua frente, vendo não apenas os pecados, mas a intenção, a malícia e, em muitos casos, o próprio demônio, trabalhando para cegar aquele penitente. Este dom não era uma bênção leve, era uma cruz pesada. Padre Pio via a mancha na alma, o rastro de engano, e quando ele percebia que um pecado grave estava sendo escondido, que a pessoa tentava enganá-lo para receber uma absolvição vazia, o fogo se acendia em seus olhos. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite São Miguel proteja meus filhos. Houve o caso daquele homem que viajou horas para se confessar. Ele tinha uma vida dupla e, na hora de falar com o santo, escondeu o adultério que praticava há anos. Padre Pio o ouviu pacientemente, mas no final fixou os olhos nele e disse com uma voz que parecia vir de outro mundo: Você esconde essa imundície há 10 anos. Você acha que pode enganar a Deus, filho? Saiba que o inferno já preparou um lugar para você se não se arrepender agora. O homem desabou. Ele não tinha contado para ninguém sobre o tempo exato de seu pecado. O segredo havia sido revelado pelo poder do Espírito Santo através do sacerdote. Padre Pio não era gentil com o pecado, mas era infinitamente compassivo com o pecador que se rendia. Essa fúria santa, esse zelo pela verdade, era o que afastava multidões, mas salvava almas. Muitos saíam tremendo, jurando que jamais voltariam a pecar. Não pelo medo do juízo final, mas pelo medo de desapontar aquele homem santo que os via por dentro. Declare eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A confissão com Padre Pio era um verdadeiro exorcismo de rotina, onde o penitente era forçado a enfrentar a verdade de sua miséria. E era essa honestidade brutal, essa transparência que abria as portas para a graça, para a cura. Quantas doenças, quantas opressões foram curadas após uma confissão sincera com ele. Mas não pense que o inimigo deixava isso barato. O diabo odiava Padre Pio com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele via em Pio um obstáculo intransponível, um general na linha de frente da igreja militante. A cada alma resgatada, o demônio voltava com mais ferocidade. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. As lutas noturnas eram lendárias. Seus colegas frades muitas vezes ouviam barulhos terríveis vindos do seu quarto, gritos, móveis sendo arrastados. De manhã, Pio aparecia inchado com hematomas e às vezes ensanguentado. O demônio vinha para atacá-lo fisicamente, tentando impedi-lo de rezar, de celebrar a missa, de confessar. Padre Pio chamava o diabo de cão raivoso. Ele sabia que, por mais violento que o ataque fosse, o inimigo só tinha o poder que Deus permitia. Essa era a sua força, a obediência e a total confiança na proteção de Nossa Senhora e do seu anjo da guarda. Se você sente que está sob ataque espiritual, digite Deus é meu refúgio nos comentários. Há um alerta que Padre Pio deixou para todos nós e que se tornou mais urgente hoje. Ele dizia que o maior perigo não estava nas grandes tentações, mas naqueles pequenos pecados de omissão, na mornidão espiritual, na preguiça de rezar. É aí que o mal constrói sua base, sutilmente. Ele também tinha o dom da bilocação. O que isso significa? Que enquanto ele estava fisicamente em seu convento, em San Giovanni Rotondo, ele podia ser visto e agir em lugares distantes, prestando socorro, confessando moribundos ou aparecendo para testemunhar um milagre. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Um dos casos mais famosos envolveu um general americano durante a Segunda Guerra Mundial. O general estava sobrevoando a Itália em uma missão de bombardeio, quando, de repente, ele viu um monge flutuando do lado de fora da aeronave.
O monge, que era Padre Pio, gesticulava furiosamente, indicando que eles deveriam desviar o curso imediatamente. O general, chocado, obedeceu. Momentos depois, o alvo original foi atingido por um ataque inimigo maciço e toda a esquadrilha que continuou no curso foi destruída. Padre Pio salvou aqueles homens de uma morte certa. O general, mais tarde, viajou para a Itália e reconheceu o monge que o salvou. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever. Recebi minha bênção. Este dom de bilocação não era um truque místico. Era uma extensão da sua caridade. Seu coração estava tão unido ao sofrimento de Cristo que Deus permitia que ele estivesse onde sua intercessão era mais urgente. Pense em quão grande deve ser a fé de um homem para que o tempo e o espaço se curvem à sua oração. Padre Pio ensinava que a oração é a chave que abre todos os tesouros de Deus, e ele enfatizava o rosário. Ele chamava o rosário de a arma. Ele rezava incessantemente e dizia que se o mundo soubesse o poder que se encontra na meditação do rosário, faria como ele, rezaria de joelhos até o fim. Se você ama Maria, digite Nossa Senhora me proteja, agora nos comentários. O rosário, para Pio, não era uma repetição vazia, era uma corda de salvação lançada por Nossa Senhora. É por isso que o diabo fazia de tudo para impedir que ele rezasse. O demônio sabia que onde havia o rosário não havia espaço para ele. Mas Padre Pio não apenas combatia o mal, ele oferecia conselhos práticos para a vida diária. Ele insistia na simplicidade, na humildade e, acima de tudo, na caridade com o próximo. Ele via a caridade não como uma opção, mas como o próprio mandamento de Cristo. Escreva, Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Ele alertava que se quisermos progredir na vida espiritual, devemos aceitar as cruzes com alegria. As cruzes, as dificuldades, os momentos de desespero, ele dizia que eram joias de Deus, lapidando a nossa alma para a eternidade. E aqui está um segredo poderoso que ele revelou. Se você está sofrendo, ofereça esse sofrimento. Não deixe que a dor seja desperdiçada. Una essa dor, esse incômodo, esse cansaço aos méritos da paixão de Cristo. Isso transforma a amargura em redenção. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. A bilocação se manifestava de formas misteriosas. Certa vez, um homem em Bari, a centenas de quilômetros de San Giovanni Rotondo, teve um grave acidente. Ele estava à beira da morte, sem tempo para receber os últimos sacramentos. De repente, ele viu Padre Pio ao lado de sua cama, ministrando-lhe a unção dos enfermos. Quando o homem se recuperou milagrosamente e viajou para agradecer ao frade, Padre Pio simplesmente sorriu e disse: é bom que você tenha se levantado, meu filho, mas você deve confessar a um padre diocesano, pois o que aconteceu foi para a sua salvação, não para quebrar as regras da igreja. Isso mostrava a obediência radical de Padre Pio, mesmo em meio aos milagres. Ele não buscava a fama, ele buscava a vontade de Deus. E é esse foco que o torna um dos maiores intercessores que já tivemos. Se você está esperando um milagre, agora digite: meu milagre vai acontecer nesta semana. Muitos tentaram testá-lo. Certa vez, um professor universitário cético decidiu ir à missa de Padre Pio apenas para zombar da fé do povo. Ele assistiu à celebração de forma irônica, analisando cada gesto como se fosse um teatro. Durante a consagração, Padre Pio parou e, olhando diretamente para o professor, disse em voz alta, sem se dirigir a mais ninguém: você veio para zombar, mas Deus te ama.
Pare com essa soberba agora, ou sua alma estará em perigo eterno. O professor, pálido, fugiu da igreja e mais tarde se converteu profundamente. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Padre Pio tinha o dom de ler os corações e não tolerava a hipocrisia. Para ele, a missa era o Calvário, e ele a celebrava com tal devoção que as lágrimas escorriam constantemente, caindo sobre o altar. Testemunhas diziam que, durante a consagração, ele parecia estar suspenso no tempo e no espaço, literalmente vivendo a paixão de Cristo. Essa devoção era a fonte do seu poder, do seu sofrimento e da sua capacidade de interceder por nós. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: Eu recebi essa graça. Vamos falar sobre o poder da intercessão. Padre Pio recebia milhares de cartas pedindo oração, e ele não ignorava nenhuma. Ele se sentava por horas, lendo os pedidos, e passava as madrugadas orando por aqueles que o procuravam. Ele tinha a famosa frase: reze, espere e não se preocupe. É uma fórmula de 3 passos para a paz espiritual. Reze com fé, confie que Deus ouviu e largue a ansiedade. A ansiedade, para ele, era um veneno que paralisava a alma. Se você está ansioso, digite: eu entrego minhas preocupações a Deus. Ele ensinava que a preocupação excessiva é uma falta de fé na providência divina. Se Deus cuida dos pássaros do céu, como Ele não cuidará de você, que é filho amado? Ele insistia que devíamos viver o presente, deixando o futuro nas mãos de Deus. Esta é a urgência do Evangelho. Viver hoje como se fosse o último dia, em estado de graça, preparado para o encontro com o Criador. Padre Pio nos lembra que o tempo é curto e a eternidade é longa. Declare: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. O dom do discernimento de Padre Pio também se manifestava em curas espirituais. Não era raro que pessoas que estavam presas em vícios terríveis, após uma palavra dura, mas amorosa, dele, fossem imediatamente libertadas. Ele não usava palavras bonitas. Ele usava a verdade. Ele dizia que o caminho para o céu é íngreme, mas que a graça de Deus torna esse caminho possível. O segredo era não negociar com a tentação. Tem um presente esperando por você no comentário fixado, um livro com orações que Padre Pio rezava todos os dias. Corre lá, baixa o seu e volta aqui para dizer: Amém, eu recebi. Voltando aos ataques demoníacos, o cão raivoso tentava desmoralizá-lo de todas as formas. Em uma ocasião, o diabo lhe apareceu disfarçado de Jesus crucificado, tentando induzi-lo a pensamentos de orgulho espiritual. Mas Padre Pio, instruído por seu anjo da guarda, reconheceu o engano. Ele sabia que o verdadeiro Jesus só traria paz e humildade, e não a tentação da vaidade. Ele reagiu com uma oração fervorosa e o demônio foi forçado a fugir, deixando um odor de enxofre. Este é o alerta para nós. O inimigo é astuto e se disfarça. Nossas orações, a vigilância e a obediência à Igreja são as únicas ferramentas que garantem a nossa salvação contra essas ciladas. Se você quer a intercessão de Padre Pio na sua vida, digite: Padre Pio, rogai por nós. Padre Pio sempre enfatizou a necessidade da mortificação. Não se trata de punição, mas de disciplina. Pequenos sacrifícios diários, abrir mão de um prazer, comer menos do que se deseja, levantar-se para rezar, são as pequenas batalhas vencidas que nos preparam para as grandes guerras espirituais. Ele dizia: onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bondade. Onde não há bondade, não há amor. E onde não há amor, não há Deus. E onde Deus não está, há o diabo. A obediência era para ele o caminho mais rápido para a santidade. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus.
E a sua missa era um milagre diário. Durava mais de 1 hora e ele parecia consumido pela realidade do sacrifício. Não era performance, era paixão. Era o cuidado máximo com o sagrado, um testemunho vivo da presença real de Cristo na Eucaristia. Quem assistia à sua missa nunca mais via a Eucaristia da mesma forma. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo choro de alguns e pela voz embargada do padre. Era um pedaço do céu na terra. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um. É para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: hoje minha fé foi fortalecida. Voltando ao tema da bilocação, há histórias de Padre Pio aparecendo para orientar pilotos em perigo ou para consolar mães que perderam seus filhos na guerra. O que impressiona é a distância e o tempo. Em uma época sem comunicação instantânea, sua presença milagrosa chegava imediatamente a quem precisava. Há um caso de um homem chamado Giovanni que estava preso injustamente na Rússia, sob o regime comunista. Ele estava desesperado, sem esperança de salvação. Em meio à escuridão da cela, Padre Pio apareceu. Não apenas o confortou, mas lhe disse exatamente como seria libertado e a data. Giovanni, ao ser solto, viajou imediatamente para San Giovanni Rotondo para confirmar a história. Padre Pio, com sua humildade característica, apenas assentiu dizendo: "Você demorou, filho. Eu estava esperando." Se você precisa de uma libertação hoje, digite "Jesus me liberta." O dom de profecia de Padre Pio era assustadoramente preciso. Ele previu a data da morte de muitas pessoas, a conversão de pecadores endurecidos e, em alguns casos, eventos globais. Ele nunca usava esse dom para se vangloriar, mas apenas para o bem das almas e para atestar a glória de Deus. Um dos seus conselhos mais impactantes sobre a oração era: se você tem que se preocupar, que seja apenas com uma coisa, em fazer o bem. Todo o resto, as finanças, a saúde, o futuro, deveriam ser entregues sem reservas. Escreva: "Eu entrego", se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. Padre Pio tinha um profundo amor pela sua pátria, a Itália, mas seu amor maior era pela Igreja Católica. Ele sofreu muito com as calúnias e as investigações que a própria Igreja impôs a ele no início por ceticismo de alguns prelados. Ele suportou tudo em silêncio e obediência, sabendo que as provações vinham da mão de Deus. Este é o segredo. O caminho da santidade passa sempre pela purificação, pela incompreensão e, muitas vezes, pelo sofrimento injusto. Eu separei um material especial no comentário fixado, um livro com os milagres e ensinamentos de Padre Pio. Baixe o seu e volte aqui para escrever: Padre Pio, interceda por mim. O sofrimento das chagas, os estigmas que ele carregava em seu corpo por 50 anos, eram a prova visível de sua união com Cristo. Eram feridas abertas, que sangravam e doíam, mas que exalavam o perfume de santidade. Muitos testemunhavam o cheiro de rosas quando se aproximavam dele. Essa fragrância celestial era um sinal para aqueles que estavam próximos. Onde o mal deixava o odor de enxofre e podridão, após os ataques demoníacos, a santidade de Pio deixava o aroma da graça. Que contraste! É urgente que entendamos. A santidade não é invisível. Ela tem consequências físicas e espirituais. O sacrifício do corpo de Padre Pio era o preço da salvação de milhares de almas. Se você precisa de cura para um familiar, escreva: "Pelas chagas de Jesus, ele foi curado." Padre Pio nos ensina que não podemos ter medo de sofrer. O sofrimento é a moeda de troca mais valiosa no céu. Se aceito e oferecido, ele tem o poder de converter pecadores, purificar a alma e acelerar o nosso caminho para Deus.
O grande cuidado que devemos ter, segundo Pio, é com a preguiça e a falta de vigilância. Ele dizia que a alma que não vigia é como uma casa aberta, convidando o ladrão a entrar e roubar o tesouro da graça. Deixe, Pai, eu aceito se confia na vontade de Deus para você. Vigiar para Padre Pio significava rezar constantemente, sem necessariamente estar de joelhos. Ele dizia: a oração é a respiração da alma. Se paramos de respirar espiritualmente, morremos. E o seu conselho sobre a Eucaristia: seria mais fácil o mundo existir sem o sol do que sem a Santa Missa. Ele via a Eucaristia como o centro absoluto da vida cristã, o ponto de convergência de toda a graça. Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: eu fui escolhido para receber isso. Muitas pessoas iam a Padre Pio esperando uma palavra de conforto e muitas vezes recebiam um sermão duro. Ele não bajulava. Ele confrontava o pecado, mas sempre o fazia motivado por um amor ardente pela alma do penitente. Ele expulsava do confessionário aqueles que não tinham a intenção genuína de mudar de vida. Era um choque, mas um choque que muitas vezes levava à conversão radical e ao retorno sincero. Este alerta serve para nós hoje. Não podemos levar a sério a nossa fé se continuamos a flertar com o pecado. Deus exige o nosso sim total. Se você está pronto para abandonar um vício, digite: eu sou mais forte em Cristo. Padre Pio insistia que devemos nos confessar pelo menos uma vez por semana. Ele via a confissão frequente como um banho purificador que nos fortalece para a batalha que se segue. Ele dizia: a tentação é como um cão acorrentado, ele só morde quem se aproxima. Mantenha distância do pecado e de suas ocasiões, e você estará seguro. Escreva: minha fé é inabalável, se nada vai te afastar de Deus. E sobre a tentação da dúvida, especialmente aquela que o diabo lança contra a fé, Padre Pio era categórico. A dúvida que nos perturba, mas que rejeitamos, não é pecado. É uma prova que fortalece a alma. Ele sabia que o demônio usa a dúvida para nos paralisar. A resposta é sempre a mesma: rezar mais, não se preocupar e confiar na infinita misericórdia de Deus. O comentário fixado guarda um tesouro espiritual, um livro com orações que Padre Pio usava para combater o mal. Baixe agora e escreva: estou protegido pela intercessão de Padre Pio. Voltando às profecias, Padre Pio previu o crescimento de San Giovanni Rotondo, de um pequeno vilarejo a um centro de peregrinação global, tudo por causa de sua obra e da Casa Alívio do Sofrimento, o hospital que ele construiu. Ele tinha uma devoção imensa aos seus filhos espirituais e dizia que faria de tudo para que nenhum deles se perdesse no caminho da perdição. Ele intercedia por eles de forma contínua e poderosa. O seu anjo da guarda, ele dizia, era seu maior amigo e mensageiro. Pio enviava as pessoas para falarem com seu anjo da guarda, para que este levasse as intenções diretamente a ele, onde quer que estivesse. Se você está precisando de orientação, digite anjo da guarda, me oriente. Essa proximidade com o mundo espiritual, com os anjos e os santos, era a sua realidade, não a nossa. E ele nos lembra que essa realidade também pode ser a nossa, se vivermos em estado de graça e vigilância. O segredo de sua vida estava no seu nome de batismo, Francisco, que significa o francês ou o livre. Ele era livre porque era totalmente cativo de Cristo. Declare: eu não desisto, se sabe que Deus está lutando por você. E o que Padre Pio dizia sobre a urgência de buscar a santidade agora? Ele afirmava que não há tempo a perder. A vida é curta, a morte é certa, o juízo é terrível e a eternidade é para sempre.
Esse cuidado deve nos impulsionar. Não podemos adiar a nossa conversão, nem a nossa entrega. Se Deus nos chama hoje, devemos responder hoje, com o coração aberto. Tem algo muito especial te esperando no primeiro comentário. Um livro que vai revolucionar sua forma de rezar. Garanta o seu e volte para declarar: minha oração agora tem poder. Houve o caso de um ateu convicto que foi ao seu confessionário apenas para provar que Padre Pio era uma fraude. Ele entrou determinado a expor a farsa do frade. No momento em que o homem se ajoelhou, Padre Pio o interrompeu e começou a recitar em detalhes todos os pecados que o homem havia cometido desde a infância, incluindo aqueles que ele havia esquecido ou tentado justificar. O ateu saiu do confessionário não apenas convertido, mas abalado até o fundo da alma. Ele percebeu que aquele homem não estava lendo sua mente. Era Deus o confrontando através de seu servo. É o alerta máximo sobre a onisciência divina. Se você crê no poder de Deus, digite: o Senhor é meu pastor. Padre Pio insistia na importância da direção espiritual. Ele dizia que, sem um guia, a alma é como um barco sem leme. O perigo de se perder na soberba ou na ilusão é grande. Ele mesmo era um diretor espiritual severo, mas amoroso, exigindo penitências rigorosas, mas sempre buscando a glória de Deus e a salvação da alma. Digite: eu persevero, se vai continuar confiando mesmo nas dificuldades. Ele tinha um amor particular pelos agonizantes. Muitas vezes, ele rezava por horas a fio para que uma alma tivesse a graça de uma boa morte, de um arrependimento final. O segredo. A intercessão pode mudar o destino eterno de uma pessoa no último segundo de vida. Por isso, a oração pelos moribundos é urgente. No comentário fixado, deixei um livro que está esgotando rápido. São segredos espirituais de Padre Pio que vão abrir seus olhos. Baixe e diga: hoje eu despertei espiritualmente. Padre Pio também nos deixou conselhos sobre a família. Ele pedia que os pais rezassem o rosário juntos, em família, e que ensinassem a seus filhos o cuidado e o respeito pelas coisas sagradas. Ele dizia que a família é a igreja doméstica, o primeiro campo de batalha contra o mal. Se a família reza unida, ela não será desfeita. Se você luta por sua família, digite: minha família servirá ao Senhor. As aparições do diabo a Padre Pio eram tão frequentes que, em uma de suas cartas, ele descreve o inimigo como uma besta horrível que o chicoteava e cuspia nele. Mas ele encontrava refúgio nas chagas de Cristo e na Eucaristia. Ele dizia: eu sou feliz até mesmo em meio às lágrimas e às tribulações. Porque ele sabia que o sofrimento era a prova de que Deus estava trabalhando nele. Escreva: Deus sabe o que faz se confia mesmo sem entender. O maior de todos os seus milagres, ele dizia, não era a cura física ou a bilocação, mas sim a conversão de um coração endurecido. Esse, para ele, era o verdadeiro triunfo da graça. Ele via a conversão como um ato de misericórdia gigante que só o amor infinito de Deus poderia realizar. E ele era o instrumento dessa misericórdia. Quem está levando a sério esse vídeo precisa ver o que tem no primeiro comentário. Um livro poderoso com as palavras de Padre Pio. Baixe o seu e declare: eu quero mais de Deus. Houve relatos de pessoas que, ao apertarem a mão de Padre Pio, sentiam uma dor intensa e imediata nas áreas onde tinham pecado, como se as chagas de Cristo estivessem as queimando. Era a repreensão do Espírito Santo. Mas logo após essa dor, vinha uma paz profunda que levava ao arrependimento. O cuidado de Deus se manifestava na dor temporária para garantir a salvação eterna. Se você está buscando uma conversão sincera, digite: mudança de vida agora. Padre Pio nos ensina a não sermos pessoas superficiais na fé. Ele nos chama a ir fundo, a buscar a verdade, a viver o Evangelho sem concessões, custe o que custar.
Ele nos lembra que o tempo está correndo. Não podemos esperar por um momento mais conveniente para começar a rezar ou para fazer o bem. O momento é agora. Deixe eu creio no impossível. Se acredita que Deus faz milagres. A Casa Alívio do Sofrimento, o hospital que ele fundou, era a prova material de sua caridade. Ele dizia que o hospital deveria ser um templo de ciência e de oração, onde o doente fosse tratado com dignidade, como o próprio Cristo. Ele o considerava sua obra-prima terrena, construída com orações e esmolas, e hoje é um dos maiores centros médicos do sul da Itália, mantendo o espírito devocional de Padre Pio. Olha no comentário fixado. Tem um livro ali que está gerando testemunhos incríveis. São orações de Padre Pio para momentos difíceis. Baixe e escreva. Eu preciso dessa força. Ele tinha um senso de humor peculiar, especialmente com aqueles que eram muito vaidosos ou orgulhosos. Certa vez, um homem rico foi se gabar para ele de suas doações, esperando elogios. Padre Pio apenas o olhou e disse: "Você é como o lixo. Quanto mais se mexe, mais fede. Vá embora e aprenda o que é humildade." O choque era a sua pedagogia. Ele quebrava o orgulho para que a graça pudesse entrar. Este é o cuidado. A humildade é o fundamento de todas as virtudes. Sem ela, somos apenas barulho. Se você quer ser humilde de coração, digite Jesus Mansão e humilde de coração. Ele tinha uma devoção especial por São Miguel Arcanjo. Ele pedia constantemente a intercessão de São Miguel contra as hostes infernais que o cercavam. É por isso que a batalha espiritual era tão intensa em San Giovanni Rotondo. Onde há santidade, o demônio ataca com mais força, mas onde há São Miguel, ele é derrotado. Declare: meu Deus é maior, se sabe que nenhum problema é grande demais. Padre Pio nos deu uma lição sobre o perdão. Ele dizia: se você realmente quer a paz, perdoe. O perdão é o único caminho para a paz interior e para a reconciliação com Deus. O rancor, ele alertava, é uma corrente que prende a alma ao inimigo, impedindo a graça de fluir. No primeiro comentário tem um presente que eu preparei com carinho. Um livro com tudo que Padre Pio ensinou sobre fé e esperança. Baixe agora e declare: minha vida vai mudar a partir de hoje. Voltando à missa. A duração longa de suas celebrações muitas vezes incomodava os bispos e visitantes, mas Padre Pio não cedia. Ele dizia que não podia apressar-se quando estava vivendo o mistério central da fé. Cada passo, cada oração era feito com a consciência do sangue de Cristo derramado. É um alerta sobre a forma como nós hoje tratamos o mistério da Eucaristia, muitas vezes com pressa e pouca devoção. É urgente que entendamos o que Padre Pio via. Ele via o fogo do purgatório de perto e via a indiferença dos fiéis. Ele dizia que a pressa é a morte da alma. Ele nos alertava que não podemos brincar com as coisas sagradas. Quantos de nós se confessam com sinceridade? Quantos se ajoelham para receber o corpo de Cristo com verdadeira reverência? Padre Pio sabia que o maior perigo para o homem moderno é a perda do sentido do pecado. Se você acha que pecado é bobagem, você está trilhando um caminho que ele chamava de a estrada do inferno. Se o medo de ofender a Deus te toca, escreva: eu me arrependo, Senhor, e peça perdão pelos seus pecados. O demônio, que Padre Pio chamava de Barba Roxa, investia contra ele com fúria incontrolável, justamente por causa dessa reverência. O demônio odeia a Eucaristia. Houve uma noite em que o demônio tentou queimar o confessionário de Padre Pio. O santo só se salvou por intervenção direta da Virgem Maria. Esse é o nível da guerra que ele travava. Ele não lutava por si. Ele lutava pelas almas que, por causa da pressa ou da falta de fé, estavam se perdendo. Cada missa era um campo de batalha.
Declare: eu não tenho medo, se confia na proteção divina. Você acha que seus problemas são só materiais? Padre Pio revelou: a maioria dos nossos problemas são reflexos de uma desordem espiritual. O demônio ataca onde a fé é fraca, e a fé se enfraquece quando negligenciamos os sacramentos. Quando deixamos a oração de lado, quando permitimos que o rancor e a inveja se instalem no coração. Este é o alerta que Padre Pio deixou para hoje. Não espere a tragédia bater na sua porta para buscar a Deus. Busque agora, com urgência e fervor. Se você está pronto para lutar pela sua alma, digite: minha alma pertence a Cristo. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Muitos se perguntavam: como Padre Pio conseguia saber o futuro e ler as almas? O segredo estava na sua obediência radical e na sua vida de oração constante. Ele passava horas a fio em diálogo íntimo com Jesus crucificado. Não era uma reza superficial, mas uma entrega total de seu sofrimento e de sua vontade. Ele repetia: reze, espere e não se preocupe. Mas a maioria de nós inverte a ordem, preocupa, não espera e reza pouco. Se você confia que sua preocupação vai virar oração, escreva: eu entrego minhas preocupações ao Senhor. A oração do Rosário para Padre Pio não era uma opção, mas uma arma nuclear. Ele a chamava de a corda que nos tira do abismo. Deixe, eu confio no tempo de Deus. Se sabe que Ele nunca atrasa. Você tem rezado o Rosário todos os dias? Se não, você está ignorando um presente poderoso da Mãe Santíssima. O poder do Rosário é subestimado no mundo moderno. Havia um segredo que ele revelava aos seus filhos espirituais. A oração feita com caridade é mais rápida para tocar o coração de Deus. Reze pelos outros, reze por aqueles que te fizeram mal, reze pelos mais necessitados. Isso desata nós espirituais que nem você sabia que existiam. Se você vai começar a rezar o Rosário hoje, digite: Rosário, minha arma. Padre Pio tinha o dom da bilocação. Ele estava aqui e lá, cuidando dos seus filhos espirituais. Essa é uma prova de que a santidade anula as barreiras do tempo e espaço. Sua intercessão é agora. Ele está atento às suas necessidades, mas ele exige fé, e não apenas curiosidade superficial. A fé que ele pedia era a fé que se manifesta na mudança de vida, no abandono do pecado e na busca incessante pela santidade. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. O demônio, em suas investidas contra o santo, chegava a se disfarçar de anjo, de Virgem Maria, ou até mesmo de seu diretor espiritual. Cuidado com as falsas luzes. Padre Pio nos ensina a discernir. A verdadeira luz traz paz profunda, não agitação. A verdadeira mensagem de Deus nunca vai contra a doutrina da Igreja ou a caridade. O perigo é cair na armadilha da vaidade espiritual, achando que somos melhores ou mais especiais que os outros. A humildade era a maior defesa de Padre Pio. Para que a humildade seja sua defesa, declare: eu me humilho diante de Deus. Ele dizia: se o demônio te atormenta, isso é um bom sinal. Significa que você está no caminho certo e ele está perdendo a guerra pela sua alma. O grande sofrimento de Padre Pio não era a dor dos estigmas, mas a dor de ver a ingratidão humana e o abandono de Deus por aqueles que deveriam ser seus filhos. Ele chorava pelas almas que se perdiam pela teimosia. Ele sabia que o inferno existe e que está superlotado de gente que achava que Deus era bonzinho demais para punir. Isso não é medo, é realismo espiritual. Padre Pio nos trouxe a urgência do céu para mudarmos nossa vida hoje.
Declare: eu creio no impossível, se acredita que Deus faz milagres. Pare de adiar sua conversão. Se você está pensando em mudar de vida, faça agora. O amanhã pode não chegar, ou pode ser tarde demais para certos combates. O segredo final de Padre Pio sobre a perseverança é simples: abrace sua cruz. Não fuja da dor. A dor, vivida em Cristo, é purificação e salvação. Se você está passando por uma provação terrível, Padre Pio te diz: coragem, Deus está com você. Sua cruz é o seu passaporte para o céu, se você a carrega com amor. Se você abraça sua cruz hoje, digite: minha cruz me leva ao céu. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. Ele via o futuro da igreja e isso lhe causava grande angústia. Ele via a confusão, a perda da fé e a secularização entrando até nos corações dos consagrados. Por isso ele insistia: oração, penitência e eucaristia. Essas são as 3 colunas que sustentarão sua vida quando o mundo estiver desmoronando ao redor. Não olhe para o caos. Olhe para o crucificado. Olhe para a Virgem Maria. Olhe para a certeza da fé que Padre Pio viveu até o último suspiro. Ele nos dá uma promessa: se você se tornar filho espiritual dele, ele te protegerá e intercederá por você no dia do juízo. Mas você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? É lutar contra o pecado, é buscar a confissão, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o básico que esquecemos. Essa é a verdadeira revelação. A santidade não é algo extraordinário, mas o cumprimento fiel e diário de nossos deveres, feito com amor. E se você cair, levante-se imediatamente. Padre Pio ensinava que cair faz parte, mas permanecer caído é que é a ofensa mais grave. Recomece agora. Escreva: eu sou mais que vencedor. Se acredita na vitória que vem de Deus. Ele nos lembra que a vida é curta e a eternidade é longa. Não troque a eternidade pela satisfação passageira de um pecado. O cuidado que ele nos pede é com o ócio, pois o ócio é a porta de entrada para todas as tentações. Mantenha-se ocupado com coisas boas e úteis. Nunca esqueça: o demônio tem medo do amor de Deus que habita em um coração puro. O seu maior poder contra o mal é a sua pureza de intenção. Se você está lutando pela sua pureza, digite: Virgem Maria, ajuda-me. O segredo da paz que Padre Pio possuía, apesar de todo o tormento, era a completa submissão à vontade divina. Ele aceitava tudo, mesmo quando não entendia o propósito da dor. Ele dizia que a alma que está em paz, mesmo no meio da tempestade, é um sinal de que Deus está no comando. Você tem entregado o controle da sua vida a Ele? Essa entrega exige coragem. Exige abandonar a necessidade de controlar o futuro e confiar que aquele que te criou sabe exatamente o que é melhor para você. É urgente entender que Padre Pio não estava apenas curando corpos, mas principalmente almas. Ele sabia que a saúde da alma é infinitamente mais importante que a do corpo. Se a saúde da sua alma é sua prioridade, escreva Alma Santa nos comentários. No comentário fixado, deixei um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. Ele via o passado das pessoas na confissão com clareza aterrorizante. Houve casos em que ele recusou a absolvição, não por maldade, mas porque a pessoa não tinha arrependimento sincero. Este é um alerta sério. Não brinque com o sacramento da confissão. O Padre Pio via a simulação e o orgulho que impede a verdadeira graça de agir. O céu nos chama à sinceridade total. Se você esconde um pecado, você está amarrando as mãos de Deus, que quer te libertar. Ele nos ensinava sobre a importância da oração da noite.
pedir perdão pelos erros do dia e se preparar para o sono como se fosse o último da vida. Essa pequena prática é uma garantia de que você não será pego de surpresa pelo ladrão da noite. Declare: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio insistia que devemos fugir das ocasiões de pecado. Se algo te tenta, corte radicalmente. A tentação é como uma pequena faísca que pode virar um incêndio. Ele tinha um cuidado especial com a pureza visual. O que você consome com seus olhos determina a paz ou a guerra no seu coração. O mundo hoje está cheio de distrações e impurezas. Padre Pio nos diz: fuja delas como se fossem a peste, pois elas envenenam a alma lentamente. O segredo para manter a pureza é se refugiar no coração de Jesus e de Maria. A devoção mariana era o seu escudo impenetrável. Se você quer fugir das tentações, digite: fujo do mal com Maria. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. Padre Pio, em seu tempo, já previa a crise de fé que viveríamos agora. Ele via as famílias se desintegrando e os jovens perdendo o rumo. Por isso, ele fundou os grupos de oração. Não é apenas para rezar, mas para viver a comunhão e a caridade em comunidade. Você está sozinho na sua fé? O demônio quer te isolar. A união na oração é uma força que ele não pode quebrar. Participe de um grupo. Encontre irmãos de fé. Padre Pio sabia que precisamos uns dos outros para nos mantermos firmes na batalha espiritual. Declare: eu persevero, se vai continuar confiando mesmo nas dificuldades. Lembre-se da revelação mais importante que ele nos deixou. O amor de Deus é infinito, mas o tempo da misericórdia é limitado. Não brinque com o tempo de Deus. Não espere ficar velho ou doente para buscar a santidade. O momento de ser santo é hoje. O alerta final é sobre a frieza. Muitas pessoas têm fé, mas uma fé fria, sem fervor, sem obras. Essa fé não salva. Padre Pio era fogo puro. Ele nos ensina a amar a Deus com todas as nossas forças, com uma paixão que consome o pecado. Se você está buscando esse fogo, escreva: acende em mim, Senhor. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. A verdadeira alegria de Padre Pio vinha do sacrifício. Ele encontrava felicidade em sofrer por Cristo e pelas almas. Isso parece loucura para o mundo, mas é o segredo da felicidade eterna. O sofrimento aceito é a chave que abre as portas do céu. Você tem reclamado da sua vida? Padre Pio diria: agradeça, pois o sofrimento é um presente que poucos entendem. O perigo de reclamar é que você se afasta da vontade de Deus e perde o mérito do seu sacrifício. Se você está disposto a parar de reclamar, escreva: aceito minha cruz com amor. O Padre Pio foi um farol no meio da escuridão, um cuidado de Deus, para nos mostrar que a santidade é possível, mesmo em tempos difíceis. Ele é a prova de que Deus nos capacita, mesmo quando somos fracos e limitados. Sua força vinha da Eucaristia, da confissão e da Virgem Maria. Se esses 3 pilares são importantes para você, digite: eu me firmo nos pilares de Padre Pio. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A intercessão dele é tão poderosa que ele prometeu estar na porta do céu, esperando por seus filhos espirituais. Você quer ser um deles? Então, viva a fé com radicalidade, sem meios termos, sem mornidão. O caminho é estreito, mas a recompensa é eterna. Esta é a urgência. Sua vida é agora. O que você vai fazer com este tempo? Vai desperdiçar ou vai buscar a face de Deus? O tempo está acabando.
Padre Pio nos lembra que o céu existe e vale a pena cada esforço, cada lágrima, cada sacrifício. Se você escolhe a eternidade, escreva "Eu escolho o céu". Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: "Eu fui escolhido para receber isso". Ele pedia que tivéssemos a inocência das crianças e a sabedoria dos santos, a humildade de quem sabe que depende inteiramente de Deus. Padre Pio chorava por aqueles que se achavam autossuficientes, que acreditavam que poderiam se salvar sozinhos, sem a graça de Deus. O orgulho é o veneno mais sutil que o demônio injeta na alma. É o primeiro passo para o perigo da apostasia. Se você reconhece sua total dependência de Deus, escreva "Sem TI nada posso". Ele nos ensina a amar o silêncio. No silêncio, a voz de Deus é mais clara. Fugir do barulho do mundo é um ato de caridade para com a própria alma. Você tem reservado um tempo hoje para o silêncio? O segredo da paz é parar e ouvir. Declare: "Eu creio no impossível", se acredita que Deus faz milagres. A devoção aos anjos da guarda era fundamental para Padre Pio. Ele conversava com o seu e confiava tarefas a ele. Seu anjo da guarda está sempre ao seu lado, pronto para te proteger. Você tem dado atenção a ele? Você tem pedido ajuda a ele? Lembre-se, o alerta é real. O demônio odeia seu anjo da guarda e tenta te fazer ignorar sua presença. Se você quer ativar a proteção do seu anjo da guarda agora, digite: "Meu anjo, cuida de mim". O livro no comentário fixado não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga: "Deus me trouxe até aqui". Padre Pio nos deu uma fórmula de vida. Orai, esperai e não vos preocupeis. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e vos ouvirá. Esta fórmula é a chave para a paz interior que ele tanto defendia. É a urgência de confiar, mesmo quando tudo parece perdido. O cuidado é não deixar a ansiedade tomar conta. A ansiedade é falta de fé no agora de Deus. Ele nos ensina a viver um dia de cada vez, confiando que o Pai cuidará do amanhã. Declare: "Eu sou mais que vencedor". Se acredita na vitória que vem de Deus. Padre Pio é a voz que grita no deserto moderno: voltem para os braços de Jesus. Voltem para a simplicidade da fé. O caminho da santidade está aberto para todos, não apenas para os monges e freiras. É para você, no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia. O segredo final é o amor. O amor incondicional a Deus e ao próximo é a única coisa que resta no final. O amor cobre a multidão de pecados. Se você está disposto a amar como Cristo amou, digite: "Eu amo, Senhor". Vai no comentário fixado e garante seu livro. São orações que Padre Pio rezava na madrugada. Baixe e declare: "Vou orar como Padre Pio orava". A jornada de fé nem sempre é fácil. Padre Pio nos ensinou que a dor pode ser a moeda de troca da alma, mas ele nunca disse que você precisa sofrer sozinho. Se a cruz está pesada agora, é porque Deus sabe que seus ombros são fortes o suficiente para suportá-la. Lembre-se de tudo que falamos neste tempo. As provações que você enfrenta hoje não são punições divinas, mas sim oportunidades de crescimento que o céu usa para moldar um caráter inabalável, forjado no fogo da fé. Sinta a intercessão desse santo poderoso pairando sobre sua vida neste exato momento. Ele está olhando para você diretamente no seu coração e dizendo: "Tenha coragem, filho, pois a vitória é certa para quem confia". Se você crê que Padre Pio intercede por você agora, digite: "Padre Pio, me dê a força necessária".
Não desista da sua família, não desista da sua cura, não desista daquele milagre financeiro que parece impossível aos olhos humanos. O impossível para Deus é apenas o ponto de partida, é a especialidade dele. O agora é o tempo da sua resposta. Mas essa resposta exige que você mantenha sua postura de fé, que você não vacile diante do medo e da dúvida que o inimigo tenta, a todo custo, plantar no seu coração. O revelado hoje é que a verdadeira batalha não é no plano material, onde você enxerga as contas e as doenças, mas sim no espiritual. E nessa guerra, se você estiver debaixo do manto de Cristo e da intercessão de Padre Pio, a vitória é garantida e irreversível. A esperança que buscamos não é um mero sentimento passageiro, é uma certeza absoluta. E a sua certeza deve ser que Deus está em controle total de cada detalhe, de cada passo e de cada respiração da sua história. Declare: meu Deus é maior. Se sabe que nenhum problema é grande demais. Então, eleve sua voz comigo. Feche seus olhos espirituais neste momento solene. Vamos orar e selar essa vitória em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai de infinita misericórdia, que revelaste o poder do Evangelho na vida de São Pio de Pietrelcina, pela intercessão poderosa desse teu servo amado, pedimos que toda obra do mal seja desfeita e aniquilada em nossa vida. Que a inveja, o olho gordo e a opressão espiritual sejam quebrados agora. Que o manto da mais pura e poderosa proteção cubra nossos lares, nossos filhos e nossos bens. Que a saúde e a prosperidade que vem do céu cheguem às nossas mãos e que a provisão necessária nunca nos falte. Que o Espírito Santo nos dê a força para lutar e a paz para descansar no seu amor imutável. Que todo medo seja banido agora e que a certeza inabalável da vitória inunde o nosso ser. Amém. Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: eu fui escolhido para receber isso. Essa oração e essa mensagem de Padre Pio não podem parar em você. Se você recebeu algo de Deus hoje, se sua fé foi fortalecida, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que estão precisando urgentemente de uma dose de esperança, proteção e milagre. Seja você o instrumento de Deus na vida de alguém que precisa ser resgatado. Que a bênção de Padre Pio e a misericórdia de Deus estejam com você hoje, amanhã e para sempre. Fique na paz de Cristo. Amém.